Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula 14 e nessa aula nós vamos falar sobre um problema bastante interessante, que é o problema da velocidade instantânea. Por que tratarmos desse problema? Porque, veja só, gente, quando alguém fala em velocidade, tem uns conceitos, umas ideias anteriores a isso que você já pensa de imediato. Se você tem velocidade, significa que você tem movimento. E se você pensar em termos de planeta, de vida, de tudo que você faz e de tudo que acontece à sua volta, tudo tem movimento. Então é muito razoável a gente começar aqui no cálculo 1 a estudar algumas ideias de movimento, tá? Muito bem. Embora eu vá usar esse conceito para uma outra finalidade, mas ele já vai trazer algumas pinceladazinhas de ideias da física para vocês, tá? Então, vamos falar do problema da velocidade instantânea. Olha só, um veículo se locomove em uma rodovia que liga a cidade A à cidade B e veja só, gente, eu não estou dando nenhuma outra informação. Simplesmente o veículo se locomove numa rodovia de uma cidade para outra, ok? Queremos saber qual é a velocidade instantânea desse veículo em um determinado ponto S0 da rodovia. Entenderam a ideia? Então pense o seguinte, vocês pegam o carro de vocês e começam a se locomover. De repente você passa lá em Volta Redonda, por exemplo. Passaram em Volta Redonda, começaram a analisar um fenômeno nesse veículo e em sentido a Resende, que é mais na frente, você quer saber num determinado ponto ali no meio do caminho, a hora que o carro passa naquele ponto, qual a velocidade dele naquele instante, a velocidade instantânea naquele instante, no meio do caminho, digamos, ali no pedaço do caminho. Tá? Essa é a ideia. A ideia é simples, só que se você pensar é, se você trouxer isso para outros problemas, você pensar em termos de partículas, pode pensar um átomo se movendo ou uma partícula se movendo, qualquer coisa que tenha movimento, você pode trazer esse problema para esse elemento aí, para esse objeto, tá? Mas nós vamos usá-lo aqui, que é um ambiente muito amigável para nós, que é a rodovia, a cidade no ponto A, a cidade no ponto B e o ponto onde você quer calcular a velocidade instantânea. Pensa assim, gente, olha só, vocês estavam andando de carrinho aqui, né, indo para cá. Depois de algumas horas, você está um pouquinho rápido, você, passa aqui. Bem aqui tem um pardal, e aí ele te pega numa certa velocidade. Aí diz, esse cara estava a 130 por hora, vai receber uma multa e mais 10 pontos na carteira. Agora, a pergunta que vocês deveriam se fazer é como é que esse desgraçado soube que eu estava a 130 por hora? Que a minha velocidade instantânea era 130 por hora. Certo? Esse é o problema da velocidade instantânea. Esse é o problema que nós vamos abordar aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos abordar esse problema. Antes de fazer qualquer coisa, vamos brincar um pouco, né? Vamos conversar um pouco a respeito do problema. Como vocês encontrariam a velocidade instantânea nesse ponto aqui? Então, o carrinho de vocês vai passar aqui, tá aqui, voando. Quando ele passar aqui, é a velocidade instantânea dele. Olha só, gente. Primeiro, o que é velocidade que vocês conhecem? A velocidade depende do tempo, né, gente? Ó, velocidade depende do tempo, correto? À medida, se você pegar um determinado instante, você está numa velocidade. Você pega outro instante na rodovia, você está numa outra velocidade. Aqui, por exemplo, se você está parado na cidade A sua velocidade é zero. Se você passou aqui com 100 km por hora, a sua velocidade é 100 km por hora, tá? Então, a velocidade depende do tempo. Agora, de que forma é essa dependência? Bom, é como vocês definem a velocidade. Como é que você mede, por exemplo, a velocidade de um veículo? Em quilômetros por hora. Pronto, essa é a definição que nós estamos buscando. A velocidade é quilômetros por hora, espaço pelo tempo. Agora, como é medido isso, né? Então, vamos supor que eu esteja querendo saber a velocidade aqui nesse ponto. Nós não temos
ferramentas para determinar uma velocidade instantânea aqui nesse ponto, não existe. Então, o que você faz? Você vai pegar, digamos que aqui ó, eu tenha a posição S1 num certo tempo T1. E digamos que eu tenha aqui a posição S2 num certo tempo T2. Tá certo, gente? Então, eu saí aqui, rodei todo esse trecho e passei aqui no tempo T1, no tempo T2. Qual é a minha velocidade V1 nesse trecho que vai do S1 até o S2? Ora, a velocidade é delta S sobre delta T. Isto é, você pega quanto você percorreu, que nesse caso aqui é o S2 menos o S1, que é quanto você percorreu, né? Você vai até aqui, depois vem subtrair esse pedaço aqui e te dá esse trechinho de dentro, que é o que você percorreu, tá certo? Sobre, você sai daqui e vai até o T2, depois vem até o T1, esse é o tempo que se transcorreu nesse trajeto. T2 menos T1. Portanto, gente, a sua velocidade nesse ponto S0 vai ser, vai até S2, subtrai S1, pega essa variação de espaço e divide por essa variação de tempo. Vocês concordam com isso, que isso vai te dar a velocidade aqui? Principalmente quem dirige, né? Quem não dirige, eu sei que fica um pouco empírico, mas comecem a pensar um pouquinho, não é difícil. E vocês, quando dirigirem, também vão precisar dessas ideias. Então, vocês acham que é razoável dizer que isso que está aqui, essa V1, é a velocidade nesse ponto aqui? Saí daqui, por exemplo, acelerei, passei aqui a 100 por hora, acelerei, passei aqui a 130 por hora. Então, qual era a velocidade aqui, né? Pega o espaço percorrido pelo tempo. Quem dirige sabe que não, né, gente? Isso aqui é a velocidade média nesse trajeto, né? Essa aqui é a velocidade média. Tá? Velocidade média nesse trajeto. E não é a velocidade nesse ponto. Por que não é, gente? Ora, a resposta é muito simples, porque eu peguei um trajeto muito longo, tipo assim, para vocês imaginarem, eu passei ali no pedágio e comecei a medir a velocidade, o espaço que eu percorro e o tempo. Quando eu cheguei lá em Piraí, lá em cima da serra, eu fiz a média e digo que sei lá, ali na serra eu estava a velocidade que corresponde a essa média. É falso, né, gente? A velocidade instantânea não é assim. Você pode estar a 130 saindo do pedágio, passar no radar a 80. Não, os caras não podem te dar multa, tá certo? Por quê? Porque nós pegamos um espaço muito grande aqui. Ó. Então nós vamos pegar agora aqui, ao invés de pegar tão largo, vamos pegar aqui ó, S3, num tempo T3, e aqui assim, ó, S4, num tempo T4, tá certo? Ou seja, eu reduzi a minha faixa, ao invés de estar tão longe, medido do pedágio até Piraí, eu vou pegar um pedacinho mais curto, lá da Polícia Rodoviária, um pedacinho pequenininho ali, ó, do S3 até o S4. E aí eu digo para vocês que a minha velocidade V2, que depende do tempo, vai ser ΔS sobre ΔT, que vai ser, nesse caso aqui, S4 menos S3 dividido por T4 menos T3. Olha só, agora sim eu peguei um trajeto muito menor, tá vendo? Daqui até aqui. E como esse trajeto é menor, eu posso dizer com certeza que a velocidade aqui no meio é exatamente esse valor que está aqui, S4 menos S3 sobre T4 menos T3. Concordam com isso? Imagino que todos vocês aí torceram o nariz e disseram, claro que não. Por quê? Porque esse trajeto ainda está muito grande. Pode ser, por exemplo, sei lá, de Nova Iguaçu até o Rio de Janeiro, até a praia, até a Barra, quer dizer, um trajeto muito grande. Então não dá para a gente dizer que a velocidade nesse ponto é essa média aqui. Tá certo, gente? Concordam com isso, né? Então eu vou fazer aqui o último, né? V3. E eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar agora um S5 aqui e um S6 aqui, um T5 aqui e um T6 aqui. Quer dizer, agora eu me aproximei mais do ponto, peguei agora bem pertinho. Ó. E o tempo agora passou a ser bem menor. Por exemplo, eu passei um pouco antes
num certo tempo e um pouquinho depois num certo tempo. E agora eu digo que a minha velocidade aqui é ΔS sobre ΔT igual a S6 menos S5 sobre T6 menos T5. E aí pergunto para vocês, vocês acham que essa aqui é a velocidade nesse ponto? Tudo bem? De novo vocês dizem que não e tem razão. Então, pessoal, a pergunta que fica é a seguinte: como é que eu faço para obter a velocidade instantânea nesse ponto? Como é que vocês acham que funciona a lombada, o pardal, o radar eletrônico, o radar? Como vocês acham que ele funciona? Ah, você passa e ele pega. Não, gente, ele não é assim. Ele funciona desse jeito aqui que eu mostrei para vocês. Só que ele faz isso numa variação bem menor do que essa que a gente está imaginando aqui. Por exemplo, ele pode fazer isso entre a roda da frente e a roda de trás, por exemplo. Mas, então, ele está me dizendo que a minha velocidade, quando eu recebo uma multa, não é a velocidade instantânea? Não, gente, não é a velocidade instantânea, é a velocidade média. O problema é você convencer um juiz de que ele te multou pela velocidade média, sendo que a distância entre os eixos ali, sei lá, é 3, 4 metros. Entenderam a ideia? Mas então me digam, como vocês acham que nós deveríamos fazer para obter a velocidade instantânea aqui nesse ponto? Eu acho que vocês estão tentados a me dizer que eu deveria aproximar mais esses caras aqui, né? Aproximar mais, mais e mais. Mas como é que é fazer esses caras se aproximarem mais aqui? Que ferramenta eu uso para fazer com que as coisas se aproximem infinitamente? Eu espero que vocês estejam aí falando, né? Porque é o que se espera. A ferramenta é o limite, né, gente? Então, velocidade que depende do t instantânea vai ser igual ao limite. Você quer a velocidade onde? Eu quero aqui nesse S0. Então, você precisa do t, que é a variação do tempo, tendendo para T0, tá certo? O t está variando, se aproximando desse T0 aqui, que é onde está o S0, tá certo, gente? De quem? De S, lembrando que a posição S depende do tempo, S de t, menos, onde você quer a velocidade? Eu quero a velocidade em S0, que é o S de T0, no instante T0 aqui, ó. Nesse instante T0, eu quero a posição S0. Isso tudo dividido, tá aqui, gente, ó, posição pelo tempo, dividido por t menos t0, tá, gente? Isso me dá a velocidade instantânea. Se você fizer o limite com o tempo tendendo à posição que você quer aqui, da posição S de t que está variando aqui, se aproximando de S de t0 sobre t menos t0, tempo se aproximando do momento t0, você está me dizendo que eu quero que essas coisas aqui se aproximem infinitamente da posição que eu quero. Que é o que eu falei do processo de multa. A diferença é que o nosso radar não calcula o limite. Ele faz um cálculo, através de cálculo numérico, que vocês vão aprender no próximo semestre, e aproxima esse valor de tal forma, por um certo erro, de maneira que ninguém vai dizer que você não estava naquela velocidade. Não dá para enganar, tá certo? Então, gente, essa é a definição de velocidade instantânea. É o limite, quando t tende para t0, de S de t menos S de t0 sobre t menos t0, onde S de t é a posição no instante t, que está variando aqui, se aproximando, né? E S de t0 é o ponto onde eu quero chegar. Tá certo, gente? No instante t0, que é esse instante aqui. Entenderam? Então agora eu vou dar uma adiantadazinha bem rápida aqui, vou limpar isso que eu coloquei para vocês terem, quem quiser, ter isso escrito de maneira mais formal. Então, pessoal, olha só. Definição. A velocidade de um móvel em um certo trecho, em um determinado intervalo de tempo, é dado pela razão entre a variação do espaço pela variação do tempo. Quilômetros, variação do espaço, pelo tempo, quilômetros por hora, por exemplo. E vocês percebam que eu não vou me prender muito aqui nas unidades, tá, gente? Eu não quero tirar o foco de vocês do que realmente eu quero passar para vocês aqui.
Mas lá na física, não se preocupem, vocês vão ver isso de novo, e lá sim o professor vai fazer questão de fazer as devidas considerações a respeito do tempo, tá? Desculpa, das unidades. Então, pessoal, essa é a nossa velocidade. E olha só, gente, a velocidade é ΔS sobre ΔT, mas isso não é a velocidade instantânea. Pegar aqui na média, né? Isso é a velocidade média, que eu representei por Sn menos Sn menos 1, quer dizer, S4 menos S3, S5 menos S4, e T3 menos T4 menos T3, T3 menos T2, tá certo? Isso aqui é a nossa velocidade média, mas eu não quero a velocidade média, eu quero me aproximar infinitamente desse ponto S0. Quando eu me aproximo infinitamente desse ponto, eu tenho a velocidade instantânea, que é limite. Vou chamar só de V de t, tá, gente? Velocidade instantânea. Ao invés de usar o m, que é a média, eu vou usar só v. Por enquanto eu vou botar esse inst aqui, mas depois eu vou tirar e vou colocar só v. É o limite, quando ΔS sobre ΔT, quando t tende para t0, de S de t menos S de t0 sobre t menos t0. Tá certo, gente? Isso me dá a velocidade instantânea, porque está se aproximando infinitamente desse cara. Ok, gente? Essa ideia é uma ideia que vocês vão usar em tudo quando forem estudar. Pensa o seguinte, gente, olha só. Vocês, só para localizar. Digamos que você esteja trabalhando lá, mecânica dos materiais, sei lá, qualquer coisa. Nem sei onde você poderia estar vendo isso dentro da engenharia. Mas certamente em algum lugar você vai ver. Imagina que você tem uma barra de ferro que está sendo aquecida e você está dobrando essa barra de ferro, tá? Você está aplicando tensões nessa barra de ferro. Essa barra de ferro está se movendo e ela se move com uma certa velocidade. Agora imagina que em algum momento você consegue, por alguma razão, o material tem alguma deficiência, ou simplesmente você aplica força demais e você rompe a barra num certo ponto. Imagina que você está aplicando força dos dois lados da barra. Ela vai ter uma velocidade de dobra, onde ela está se dobrando, né? De repente ela quebra, ela se rompe, que é justamente o ponto que você está interessado em saber, que é o ponto onde ela se rompe, para você não cair nele. O que vai acontecer com a velocidade dessa barra naquele exato momento? Ela vai aumentar a velocidade, porque deixou de ter a resistência. E você está interessado exatamente naquele ponto. Como é que vai saber encontrar aquele ponto? Basta você buscar onde houve uma grande variação na sua velocidade instantânea. Tá certo, gente? Então, não adianta pegar a velocidade média, que vai pegar um ponto antes, um ponto depois, você não vai achar o ponto específico, que é exatamente o momento em que a barra se rompeu. Perceberam a ideia? Então vocês vão usar isso em infinitas situações. Você menos esperar, você está aplicando essa ideia. Tá? Isso a nível geral. E a nível de cálculo, nós vamos fazer, a partir da próxima aula, nós cairemos nessa ideia e não sairemos mais dela até acabar o curso de engenharia, pelo menos. Tá? Essa é a tal da ideia da derivada que vem depois, tá? Mas eu já adianto para vocês. Então, guardem isso. Vou fazer um exemplo para a gente fixar um pouco essas ideias. Então, a sua posição na rodovia em relação ao tempo é descrito pela equação S de t igual a t quadrado mais 4. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, você passa 2 horas, onde é que está esse objeto, esse móvel na rodovia? Após 2 horas, ele está 2 ao quadrado 4, 4 mais 4, 8. Está 8, no quilômetro 8 da rodovia. Após 10 horas, 10 ao quadrado 100, está no quilômetro 104 da rodovia. Tá certo? De onde ele partiu? Ele partiu quando o tempo era 0, S de 0, ele partiu do quilômetro 4 da rodovia. Ele mora lá no quilômetro 4 da rodovia, partiu de lá. Entenderam? Então, a posição do móvel na rodovia é dado por essa equação. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês determinem a velocidade instantânea deste móvel no instante t igual a 6. De novo, eu quero a velocidade instantânea do móvel quando o t foi 6, ou seja, depois de 6 horas. Vou aplico aqui. Se aplicar aqui, tu vai achar a posição às 6 horas, onde ele está na rodovia, não a velocidade. E agora? Pois é. Então vamos lá, gente. Solução, né? Solução. Vocês agora você é um policial militar
e depois de 6 horas você quer saber se esse móvel cometeu infração ou não, deve ser multado ou não. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a velocidade instantânea. Depende de t. Já falei para vocês, eu vou deixar assim. Isso aqui já é velocidade instantânea, tá? Isso vai ser igual. Nós sabemos que é um limite quando t tende para o teu t0, mas o seu t0 é 6 horas. Então, quando o tempo se aproxima das 6 horas de forma infinita, quando eu me aproximo infinitamente de 6 horas, a posição S de t menos S de 6 horas, que é a posição no instante 6 horas. Veja, gente, eu estou me aproximando dos dois lados ali infinitamente da posição a 6 horas. E o tempo também vai se aproximar infinitamente das 6 horas. Tá bom, gente? Entenderam? Então, o tempo se aproxima de 6 horas, então a razão espaço pelo tempo vai me dar velocidade, que nesse caso vai ser a instantânea se eu conseguir calcular o limite. Então, se o limite existir, vocês já sabem quando é que o limite existe, não existe, existir, será a velocidade instantânea. Tá, gente? Então, se esse limite aqui existir, vocês vão, se vocês conseguirem calcular, vão obter a velocidade instantânea. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue calcular. Isso aqui vai ser igual ao limite. Muita gente não fez isso na prova, né, gente? Era simples, é só você aplicar. Se você tem a função que é dada aqui, e eu estou te pedindo para colocar ela aqui, você simplesmente coloca, não tem segredo, né, gente? S de t, está lá em cima, ó, t quadrado menos 4. Está aqui, ó, t quadrado menos 4, S de t. Menos, outro probleminha que surgiu muito na prova de vocês. Falta parênteses, falta parênteses. Então, bom, parênteses, S de 6. S de 6 é igual 6 ao quadrado mais 4. Tudo isso dividido por t menos 6. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende para 6, t quadrado, pessoal, menos 4, menos 36, menos 4. De acordo? Menos 4, menos 66 e menos 4. Tudo isso sobre t menos 6. Aí aqui, né, gente, que está errado. Aqui é mais, tá? Opa, estou errando aqui, ó. T quadrado mais 4. T quadrado mais 4. Aqui é mais. Isso aqui vai ser igual. Então, já corrigi o defeitinho que tinha. Limite, quando t tende para 6, de t quadrado menos 36. Porque esse morre com esse. Sobre t menos 6. Pessoal, notem que se vocês fizerem t tender a 6, isso aqui vai ser 6 menos 6, que é 0. 6 quadrado 36 menos 36, que é 0. É uma indeterminação. Nós temos que levantar essa indeterminação. Limite, quando t tende para 6. Em cima, pessoal, vai dar t menos 6, t mais 6, dividido por t menos 6, que é esse produto notável aqui, né, gente? T quadrado menos 6 quadrado. Esse cara corta com esse. Quanto dá esse limite? Nós já levantamos a determinação, já sabemos. Isso aqui vai dar 6 mais 6, 12, né, gente? 12. Se for quilômetros por hora, 12 km por hora, metros por segundo, aí a unidade vocês veem. Então, a velocidade desse móvel no instante 6 é 12. Tá certo? Perceberam, gente, que a ideia não é tão complexa.
As contas também não são tão difíceis, você já fez, há muitos, a grande maioria fez isso na prova, quer dizer, já sabe fazer, é só uma questão de você ajustar. E a importância disso é gigantesca. Pensem, se vocês estiverem, digamos, com qualquer coisa, gente, você quer saber o momento exato quando uma determinada coisa acontece, boa ou ruim. Aquele momento exato corresponde a determinar a velocidade instantânea em um determinado ponto, porque a partir dali as coisas mudam. Qualquer coisa que você imaginar. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Só para vocês terem. Pensei uma besteira aqui. Ó. O cara ganha na Mega Sena. Olha a velocidade com que ele gasta dinheiro ao longo da vida dele. Ele tem lá, sei lá, para não ficar muito grande, pega ele com 20 anos. Aí vai, ele está gastando, tem uma velocidade de gastos até os 28 quando ele ganhou na Mega Sena. Aí você pega, isso você pode fazer porque a Receita Federal tem esse controle de gastos. E aí você pega a partir dos 28 anos dele, quando ele ganhou, recebeu o prêmio da Mega Sena dele. O que vai acontecer com a velocidade com que ele gasta dinheiro? A partir daquele ponto, a velocidade fica muito, muito grande comparada com a anterior. Então você já pode dizer que naquele instante aconteceu alguma coisa na vida daquele sujeito. Ele começou a gastar dinheiro de forma absurda. Baseado no quê? Baseado nessa velocidade com que ele gasta dinheiro. Conseguem perceber? Qualquer coisa que vocês forem avaliar, o momento crítico tem uma mudança significativa no evento, principalmente se é um deslocamento, um movimento, tem uma mudança crítica no movimento. Então, nós vamos estar interessados em determinar esses pontos onde ocorreram essas mudanças críticas, tá certo? Então, nesse caso aqui, se alguma coisa aconteceu às 6 horas, eu já sei que a velocidade dele naquele instante era 12 km por hora, por exemplo. Tá? Eu vou falar muito disso ainda ao longo de todo o curso, mas aqui fica a primeira introdução do problema da velocidade instantânea. Na próxima aula já falaremos dessa mesma ideia, mas não mais como um problema físico do veículo se movendo, e sim um problema abstrato de uma partícula, de algo assim mais abstrato, tá bom? Entraremos na derivada, tá ok? Então, pessoal, a aula hoje é bem curtinha, a gente continua na próxima. Pessoal, boa noite. Vamos para a nossa aula 17 e eu abri uma janela aqui nas aulas para a gente introduzir duas novas funções, tá? São funções extremamente importantes. Para que vocês tenham uma ideia, eu poderia dizer que são, em termos de uso, mais importantes que as trigonométricas, função seno, cosseno, por exemplo. Então, prestem muita atenção para que vocês tenham esse contato com essas funções e assimilem bem isso. E podem começar a usar, porque essas funções são realmente de grande utilidade, tá? Então, estejam atentos, aprendam essas funções e a partir de hoje a gente vai passar a usá-las, tá? Que funções são essas? São as funções de momento a exponencial, função exponencial, tá? Então, a função exponencial, ela é uma função bem particular, muito útil, e eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui e vou iniciar lá no GeoGebra para fazer com que vocês enxerguem a função exponencial, tá? Enxerguem de onde sai, qual é a ideia que está por trás. Então temos aqui no GeoGebra, poderemos ter uma ideia razoável de como se obtém essa função, né? Como é que é a construção dela, tá? Então, para isso vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos começar a construir aqui no GeoGebra alguns gráficos. Vocês acompanhem aí. Então, o primeiro gráfico que nós vamos construir é o gráfico da função 10 elevado a x. Pessoal, observe que o gráfico da função 10 elevado a x é esse gráfico que está aqui, tá vendo? Ele puxa bastante para o alto, porque em 1, ó, eu tenho que estar lá no 10, tá vendo? Olha o estilo do gráfico, tá? Então, 10 na x. Agora, vamos fazer o gráfico da função 5 na x, tá? 5 na x.
é exponencial f de x igual a 5 na x. Observem que a função 5 na x tem esse gráfico em vermelho. Olha como ela já abriu um pouquinho, porque aqui no 1 ela tem que estar agora aqui no 5, ó, na metade, tá vendo? E continuando, vamos fazer agora o gráfico da função 2 na x, ok? 2 elevado a x. Observem agora que o gráfico da função 2 elevado a x desceu bastante, né? Tá vendo? Ó, olha aqui onde é que está o gráfico. Isso porque em 1 eu estou no 2, entenderam? Olha como ele vai descendo, gente, tá vendo? Vai descendo. Agora eu vou fazer o gráfico da função 3 meios na x, tá? Então, 3 dividido por 2 elevado a x. Observem, olha como a função 3 meios, lembrando que 3 meios, gente, é 1,5, né? Eu só tirei meio aqui, 0,5, olha só. A 2 na x está aqui, olha o 3 meios onde é que veio parar, tá vendo? Olha como ele abre, tá vendo? Vamos abrir um pouquinho mais. Agora, ao invés de 3 meios, nós vamos pegar a função, vamos ficar descer mais um pouquinho, tá? Vamos pegar a função 10 nonos na x. 10 nonos elevado a x. Bem, gente, agora com a função 10 nonos na x, notem que 10 nonos é um cara um pouquinho maior do que 1, né? 10 nonos é algo em torno de 1, alguma coisinha elevado a x, nos dá esta função. Observem como ela vai deitando, né, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês que a função constante é uma reta aqui assim, né? E olha o que está acontecendo com essa função. Ela levanta aqui, tá vendo? Ó, e baixa aqui. Vamos fazer mais uma para vocês enxergarem isso melhor. Vamos fazer agora 100 dividido por 99. Tá? É 1,01. Tudo isso é uma base maior do que 1 elevado a x. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Olhem isso, ó. 100 elevado a x, olha aqui como é que ficou, ó. Enxergaram? Olha aqui. Então, o que o nosso ilustre Euler pensou? Bom, eu tenho um cara que está se aproximando de 1 aqui e o gráfico dessa função está se tornando uma reta aqui em cima do 1. Entenderam? De novo, gente, olha só. Eu fiz aqui o 10 na x, que está aqui em cima. Fiz o 5 na x, que desceu um pouquinho. Fiz o 2 na x, que é essa azul aqui. O 3 meios, que é 1,5 na x, que está aqui. Depois eu fiz o 1,1, que é o 10 nonos na x, que é essa que está aqui assim, ó, já abriu mais. Agora eu fiz uma bem grande, ó, 100 sobre 99 na x, que é essa azul aqui. Isso naturalmente, gente, já nos impulsiona a fazer uma pergunta matemática. Todo matemático faria essa pergunta. O que acontece quando esta base aqui se aproxima infinitamente do 1? Por valores positivos do 1, tá vendo, gente? Ó, não peguei valores menores do que 1, eu peguei valores positivos, maiores do que 1, entenderam? E olha que interessante, isso parece ficar horizontal, né? Estão vendo aqui? Então, todos nós estaremos tentados a dizer que isso, no limite, dá 1, não é isso? Mas o fato, gente, é que Euler, que é um dos maiores matemáticos da história, alemão, verificou que, no limite, se você pega uma base aqui se aproximando de 1 por um valor maior um pouquinho do que 1, valores positivos, né? Valores à direita do 1, no limite, isso não dá 1. E isso é realmente muito impressionante, gente. Existe uma demonstração matemática para isso. Ela cai dentro da análise matemática. Não vem ao caso a gente fazer essa demonstração aqui.
Mas acreditem, quem tiver curiosidade pode buscar. É impressionante como, quando você faz essa base se aproximar de 1 à direita, no limite, indo para infinito, esse cara vai virar uma constante, mas não é 1. Isso é realmente impressionante. Então vamos lá para ver que constante é essa. Entenderam, gente, como é que eu fiz para chegar? Ó? Se vocês continuarem, vocês vão vendo que isso vai dar uma constante. Agora, que constante é essa? E aí é onde entra o nosso amigo. Tá, gente? Então, a função exponencial, por enquanto não falaremos de função, falaremos do número de Euler. O número de Euler se lê Euler, tá? O número de Euler a gente representa por esse ezinho aqui. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, aquela reta, não é uma reta horizontal no 1. Isso é impressionante. É uma reta horizontal em 2,718182. É um número irracional aqui, é infinitas casas decimais. Basta vocês jogarem na calculadora de vocês, ou entrarem na internet e perguntar o número de Euler, vai aparecer aí com quantas casas vocês quiserem, tá? É impressionante, tá? Então, o número de Euler, que é esse cara aqui, ele é resultado desse limite aqui, ó. Limite, quando x vai para infinito, de 1, que é a base que eu peguei lá, tá? 1 mais 1 sobre x. Quando esse x aqui, ó, tende para infinito, 1 sobre x tende para zero, né, gente? Então, eu estou pegando 1 mais algo que tende para zero e elevo a x. Ou seja, faço aquela potência lá, a função exponencial com o x. E o que se constatou, o que Euler constatou, já demonstrou, é verdadeiro, é que esse limite não dá 1, gente. Atenção, não dá 1. Esse limite dá 2,718182 e segue aqui, tá? Esse número, esse famoso número, é o número de Euler, tá, gente? Então, é sem dúvida um dos números mais usados no mundo. Aí é comparável a π, digamos, e é sem dúvida um número muito curioso, importante. Ele é surpreendente, tá? Agora, se vocês olharem para esse limite aqui, vocês poderiam pensar, se eu fizer x tender a zero, então eu posso trocar 1 sobre x por x, porque isso aqui tende para zero, não é isso? Então, se eu fizer x tender a zero, eu posso tirar esse e deixar só x. E aqui, ó, tende para infinito. Então, para fazer isso tender para infinito, eu faço 1 sobre x. Quando x tende para zero, 1 sobre x tende para infinito. Então, esse outro limite que está aqui é exatamente esse mesmo limite que está aqui. É um limite fundamental e vale E, ou esse, tá bom? Ok? Então, esse cara, esse número E, vira a base de uma função exponencial, tá? Então, a função exponencial é essa função aqui, gente, ó. F que vai dos reais para os reais positivos. Como qualquer exponencial, essa exponencial não tem valores negativos nem zero. Ela vai de R para os reais positivos. Pega x e associa f de x igual a e na x, gente. Ou também conhecido como esp de x, tá bom? Então, a exponencial é e na x ou esp de x. Esp de x é muito usado em computação, tá? Onde esse ezinho que vocês estão vendo aí é o número de Euler, 2718182, tá bom? Qual é o domínio de uma função exponencial? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que para vocês conhecerem uma função, você precisa do domínio, do contradomínio à imagem, da regra e, se possível, do gráfico, tá? Ora, o domínio dessa função, gente, é o domínio de uma exponencial qualquer, são todos reais, é só jogar o número aqui e calcular. 2,71882 elevado àquela potência. A imagem é a imagem de qualquer número, qualquer função exponencial. São os reais positivos. Não inclui zero, não tem número negativo. Tá bom? Tá aqui, ó, imagem zero mais infinito. Agora, gente, vamos falar do gráfico da função exponencial. Pessoal, é fundamental que vocês decorem esse gráfico. Se não forem capazes de fazer, entender como ele é construído, decora, mas aprendam esse gráfico, o gráfico da função exponencial. Eu vou lá para o GeoGebra agora, vou mostrar para vocês como é o gráfico da função exponencial. Pessoal, aqui no GeoGebra, vamos lá. Como é que eu posso obter a função exponencial? Você pode simplesmente fazer esp de x.
Veja, se você coloca esp de x, já aparece o gráfico de uma função exponencial aqui. Pessoal, notem que em zero, como qualquer exponencial, em zero ela vale 1. E em 1, ó, ela vale 2,7188781, que é o nosso e, tá certo? Tem o e. Outra forma de vocês obterem o gráfico da exponencial é simplesmente fazendo e elevado a x. Pronto, está aqui a exponencial, é a mesma exponencial. Esse ezinho, ele é conhecido computacionalmente falando. Calculadoras, programas, compilações, compiladores, eles já têm o e ali, o exponencial já como uma constante pronta na programação, tá bom? Então, a exponencial tem esta cara aqui, tá bom? Guardem isso, porque vocês podem precisar. Vão precisar, com certeza. Vamos voltar para lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos falar de uma função que é a função logaritmo natural. Mas antes de falar dessa função, eu vou lá no GeoGebra para mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que são interessantes que vocês podem ver antes da gente continuar. Olha só, nós estamos aqui no GeoGebra para ver o seguinte, ó. Prestem atenção. Olha a função x², tá? X ao quadrado, tá bom? Essa é a função x². Bom, a função x², ela não é bijetora. Uma função ela é bijetora quando para cada cara que você tiver aqui, você só tem um cara associado aqui. E para cada cara que você tiver aqui, nesse outro eixo, você só tem um cara associado aqui. Tá? Então, essa função ela não é bijetora. Ela não tem bijeção, mas se você restringir o domínio dela, por exemplo, de 0 a mais infinito, e de 0 a mais infinito na imagem, ela fica bijetora. Entende, gente? Ó, se você fizer só de 0 a mais infinito aqui, de 0 até mais infinito aqui, ela fica bijetora. E toda função bijetora tem uma inversa, tem uma função inversa. Por exemplo, considerando que você tenha só de 0 a mais infinito para x e de 0 a mais infinito para y, o gráfico da x² é só isso daqui, isso aqui não existe, tá? Aqui não dá para fazer, eu daria, mas vai dar um pouquinho de trabalho, eu não vou fazer, mas vocês podem imaginar que não tenha isso, é só isso aqui, tá bom? Agora observe o seguinte, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos fazer o gráfico da função, primeiro, y igual a x, tá? Então, a função y igual a x é essa reta aqui, observem. E agora, eu vou pegar o gráfico dessa função e isso aqui não existe, né? Esse gráfico, e vou refletir, lembra das reflexões que nós aprendemos lá atrás? Vou refletir esse gráfico em relação a essa reta, y igual a x. O que vai acontecer? Esse gráfico vai passar para cá. Então, quando você faz a reflexão, você obtém um gráfico que é o gráfico da função inversa dessa função dada aqui. Ou seja, como é que eu obtenho a reflexão desse gráfico aqui? É só eu pegar a inversa. Qual é a inversa da função x²? E quem é a inversa de x²? A inversa de x² é raiz quadrada de x. Correto, gente? Então, olha só, gente. Eu vou pegar aqui, descer um pouco. Olha só, tá vendo? Ela cruza aqui, que é onde elas coincidem. Esse gráfico é um espelho desse gráfico aqui, tá vendo? Ele vem para cá, esse vai para lá. Então, essas são funções inversas. Por que são inversas? Se você tirar raiz de x², considerando só a parte positiva, vai dar x, né? Ou seja, elas são inversas uma da outra. Tá certo, gente? Então, de novo, se você tiver uma função bijetora, faz a reflexão dela em relação a esse eixo, que você vai ter a sua inversa. Tá certo? Então, agora eu vou tirar essas duas funções que eu usei como exemplo. Vamos deixar apenas y igual a x.
que é a nossa reta. E observe o seguinte, gente, vamos considerar agora a função que a gente acabou de aprender, que é a função e elevado a x, tá bom? Essa é a e na x, tá vendo? E aqui está a nossa reta y igual a x. Então, como eu disse, essa função ela é bijetora se eu considerar os reais nos reais positivos, só daqui para frente, ó, tá vendo? Cada ponto aqui tem um correspondente aqui, ela é bijetora. E se eu fizer a reflexão dela em relação a essa reta, eu vou encontrar uma outra função que é a inversa dessa. Então, e que função será essa inversa da exponencial? Pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu vou fazer o mesmo gráfico, só que agora eu vou fazer 2 na x, tá certo? Tá aqui, 2 na x. Qual é a inversa da função 2 na x? Bom, não sei se você se lembra, mas a inversa da função 2 na x é log de base 2 de x. Olha aqui, gente, olha só. 2 na x, está aqui o gráfico da função 2 na x. Você no teclado? 2 na x. Olha só o log de base 2 de x. É exatamente esse gráfico refletido em relação a essa reta. Então, 2 na x é essa função. Log na base 2 de x é a sua inversa. Conseguiram perceber aqui? Então, gente, os logs e as exponenciais são funções inversas. O que você tem que fazer para achar os gráficos é só tomar, por exemplo, se eu pegar aqui a função 10 na x, 10 elevado a x, tá aqui, ó, 10 na x é essa aqui muito mais em pé, tá vendo? Qual é a inversa, ou qual é o gráfico de uma função inversa dessa aqui? É só você pegar essa função e fazer a reflexão dela aqui no eixo. Vai ser quem? Vai ser log de x. Observe que eu não coloquei a base, gente. Mas se você não coloca a base, automaticamente ele completa com base 10, tá vendo? Então, ó, essa aqui tem a sua inversa aqui, log na base 10. Tá bom? E agora, a inversa da função exponencial de base e. Tá? Vamos limpar aqui. A inversa da função exponencial de base e é a função ln, logaritmo natural de x. Observem, aqui está o gráfico da função logaritmo natural de x e aqui vai estar e elevado a x. Observe que um é a reflexão do outro em relação à reta, tá vendo? Esse aqui é o ln de x, esse aqui é o e na x, tá certo? Então, conclusão, gente, logaritmo natural de x é a função inversa da função exponencial de base e, tá? A esp de x. Ok, gente? Então, agora vamos voltar lá para terminar a teoria. Então, gente, se a função exponencial vai dos reais, todos reais, nos positivos, a sua inversa faz o trabalho de volta. Ela vai dos positivos para os reais. E nesse caso, nós temos que a função logaritmo natural é uma função logarítmica cuja base é e. Tá certo, gente? Bom, vamos ver. Está evidente aqui que o domínio dessa função são todos os reais positivos. A imagem são todos reais. A base desse logaritmo é 2. E observe o seguinte, gente. O que está por trás aqui? Como é que você calcula, como é que você trabalha com a função logaritmo? Você tem a seguinte relação, olha só. E elevado a x é igual a y, se e somente se o logaritmo natural de y é igual a x. Logaritmo natural isso aqui é a mesma coisa que log na base e de x é igual a y. É igual a x. Tá bom, gente? Então, é e elevado a x igual a y. Tá? Então, são funções inversas. Por exemplo, quanto é logaritmo natural de e elevado a a, gente? Ora, se são funções inversas, elas se cancelam. Isso aqui é a, tá certo? Mesma coisa, e elevado ao logaritmo natural de k.
Quanto é que dá isso aqui, gente? Se elas são inversas, elas se cancelam, vai dar o K. Tá bom? Então, estejam atentos. A partir de agora, nós vamos falar dessa função logaritmo natural e dessa função exponencial de Bézier, que são duas funções extremamente importantes para o nosso curso e para a carreira de vocês, tá bom? Ok, por enquanto, damos uma parada.